Olá, meu nome é Micael, eu sou professor de matemática e este é o canal Você Sem Dúvida. Neste vídeo, eu vou dar início ao estudo das sequências numéricas. E diferente de como geralmente é feito, eu não vou começar por PA e PG. E deixa eu te explicar por quê. PA e PG são tipos específicos de sequências numéricas. Se eu começasse por PA e PG, eu sei que você ia ter alguma dificuldade e algumas confusões iam ser geradas. Afinal de contas, é importante que, antes de estudar PA e PG, você aprenda as características gerais de uma sequência numérica. A diferença entre uma sequência numérica e um conjunto numérico, como representar uma sequência numérica e tenha também contato com as fórmulas matemáticas que, em geral, a gente utiliza para representar uma sequência numérica. E é tudo isso que nós vamos estudar nesse vídeo. Nos próximos vídeos, nós teremos resoluções de exercícios para colocar em prática toda a teoria abordada nesta aula, a aula de número 1. E para que você tenha um melhor aproveitamento dentro desse estudo aqui, a gente sugere para você o seguinte: na descrição do vídeo, eu deixei um link para você baixar o material dessa aula. E por que é tão importante para a nossa equipe que você esteja com esse material em mãos? Porque, na verdade, quando eu elaboro a aula, eu deixo lá os espaços corretos para que você faça a anotação de tudo aquilo que eu vou compartilhar na sua tela exatamente no lugar correto. Acredito que dessa forma, ao final da aula, você terá um excelente resumo teórico e caso você tenha necessidade de recorrer a alguma informação teórica, você vai saber onde encontrar e vai encontrar rapidamente. Afinal de contas, foi você que anotou tudo. Tudo bem? E se você gostar dessa aula, curta o vídeo e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, já que ele é totalmente gratuito. Inscreva-se também no canal Você Sem Dúvida, para que você fique por dentro de todas as novidades que eu vou trazer aqui pelo YouTube. E olhe, serão muitas novidades que eu vou estar trazendo por aqui. E para você ser o primeiro a ser notificado toda vez que um vídeo novo for postado, ative o sininho. Você será o primeiro a receber as nossas notícias e ficará sempre atualizado dentro do nosso canal. E para nossa equipe, é muito importante que você deixe comentários com críticas e sugestões para que nós possamos saber como melhorar o nosso trabalho para conquistar a tua audiência. Agora, é hora da gente começar a nossa aula. Eu vou ficar um pouquinho menor na tela e vou trazer também já o primeiro slide para dar início ao estudo das sequências numéricas. E aí, tá pronto? Então vem comigo, porque agora é hora da gente começar a aprender tudo sobre sequências numéricas. E eu vou começar pela definição de sequência numérica. Olha só, uma sequência numérica é uma lista de números dispostos em certa ordem, a qual deve ser preservada. Se liga aqui, ó. Toda vez que você listar números com a intenção de que a ordem com que você está escrevendo os números ela seja preservada, você deve listá-los e colocá-los entre parênteses. É exatamente isso. Diferente do que você fazia lá nos conjuntos numéricos. Quando você listava os elementos de um conjunto, você sempre escrevia os elementos entre chaves. Sabe por quê? Lá nos conjuntos, há uma característica que é conhecida como o desprezo da ordem. A gente geralmente está preocupado em agrupar os elementos sem levar em consideração a ordem com que os elementos apareceram no conjunto. A única preocupação é se todos os elementos estão no conjunto, aqueles que nós queríamos estão de fato agrupados. Já aqui na sequência numérica, não. Além da gente estar preocupado de que todos os elementos da sequência estejam bem claros, a ordem que a gente vai listar esses elementos é imprescindível. Por isso, quando você listar os elementos entre parênteses, ficará claro que se trata de uma sequência numérica e não de um conjunto numérico. Para você entender isso melhor, olha aí na tua tela a seguinte situação. Eu quero apresentar aqui a sequência dos algarismos ímpares. Eu vou até destacar isso aqui. Sequência dos algarismos ímpares.
Bom, já que eu quero representar uma sequência numérica, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar essa sequência de sequência A. Como se trata de uma sequência, eu vou listar os elementos entre parênteses. E aí eu vou colocar assim, ó, vou começar pelo algarismo 1, depois o 3, depois o 5, o 7 e finalmente aqui o último algarismo, que é o 9. Observe que dessa vez aqui, ó, ou nesse caso aqui, eu utilizei a ordem, deixa eu anotar aqui, ó, crescente dos algarismos. Porém, isso não ficou claro. Eu apenas disse que faria a sequência dos algarismos ímpares. Isso significa dizer que uma outra pessoa poderia fazer o seguinte, ó, deixa eu chamar aqui de sequência B, mudar até a cor. Ela podia abrir os parênteses para indicar que a ordem com que os elementos seriam escritos deveria ser preservada, porém podia ser feita assim, ó, começar pelo 9, depois o 7, depois o 5, o 3 e o 1. Observe que estão aqui todos os algarismos ímpares. Só que dessa vez aqui, ó, a sequência foi apresentada, deixa eu anotar aqui também, na ordem decrescente. E nesse caso, eu preciso destacar aqui para vocês o seguinte. Se liga. Perceba que eu tenho aqui, ó, dois exemplos de sequências numéricas onde os elementos, que a gente vai chamar de termos, são os algarismos ímpares. No primeiro caso, eu listei os elementos na ordem crescente. No segundo caso, eu listei os elementos na ordem decrescente. Bom, de acordo com tudo que eu já falei, fica claro que essas duas sequências são sequências diferentes. De fato, olha só, diferente dos conjuntos, duas sequências numéricas, para serem iguais, não basta ter os mesmos elementos. Além de ter os mesmos elementos, eles devem ocupar as mesmas posições. Se liga aqui, ó. No primeiro exemplo, o elemento da sequência A de valor 3 é o segundo. Quando você olha na sequência B, ele é o quarto elemento. Isso não pode acontecer quando você tem a pretensão de que duas sequências são iguais. Se forem iguais, resumindo, além de ter os mesmos elementos, eles devem ocupar as mesmas posições. Então, nesse caso aí, ó, eu posso dizer para você o seguinte, que a sequência A ela é diferente da sequência B. Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui, ó, 3 exemplos para a gente entender melhor como representar uma sequência e os cuidados que nós devemos ter. Olha aí na tua tela, ó, tá aí o primeiro exemplo que eu vou analisar com vocês. Deixa eu sair aqui da tela para fazer essa análise com vocês. No primeiro caso aqui, ó, eu quero a sequência dos números naturais, só que dessa vez, ó, eu já vou dizendo que eu quero na ordem crescente. Antes de escrever a sequência, se ligue no seguinte, ó, os números naturais, nós temos, na verdade, infinitos números naturais. Isso significa que eu devo ter algum cuidado na hora de representar a minha sequência. Então, lá vai, ó. Eu vou fazer assim. Eu vou abrir os parênteses e vou começar a escrever os números naturais na ordem crescente. Então, eu vou começar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui reticências. E deixa eu voltar aqui para conversar com vocês sobre essa situação. Perceba o seguinte, ó. Nesse exemplo aqui, eu já escrevi uma quantidade de elementos na sequência que eu já julgo suficiente para que você perceba qual é o padrão lógico dos termos dessa sequência. Olha só, depois que eu escrevi 0, 1, 2, 3, 4, 5 e coloco essas reticências, eu já pressuponho de que você já percebeu que o próximo elemento seria 6.
depois viria o 7 e assim sucessivamente. Então, essas reticências aí, elas servem para suprimir os elementos que eu acabei de falar. E como eu já sei que são infinitos elementos, o que é que eu faço? Ó, eu vou fechar aqui a minha sequência colocando esses parênteses. São infinitos elementos e não tem nenhum sentido eu sair escrevendo todos eles. Vamos perceber uma outra situação. Olha aí na tua tela que eu vou trazer agora uma outra situação. Uma sequência numérica finita, como é que a gente deve trabalhar nesse caso. Deixa eu sair aqui da tela para mostrar isso para vocês. No primeiro caso, eu tinha uma sequência numérica formada por infinitos termos. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter a sequência dos algarismos arábicos, deixa eu sublinhar aqui, ó, algarismos arábicos, e eu quero representá-los na ordem crescente. Os algarismos arábicos são 10. Existem 10 algarismos arábicos. Mesmo sendo uma quantidade não tão grande, eu vou anotar todos eles. Ó. Existe o algarismo 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui encerrou. Eu vou voltar aqui para conversar com vocês agora sobre essa sequência. No primeiro caso, uma sequência infinita. O que foi que eu fiz? Eu escrevi os termos iniciais da sequência. Depois que eu imaginei que o padrão lógico já estava claro e que a pessoa iria entender quais seriam os elementos que eu suprimi, eu coloquei ali aquelas reticências. Nesse segundo caso, trata-se de uma sequência que tem uma quantidade finita de termos. Porém, como eram apenas 10 termos, o que foi que eu fiz? Eu anotei todos eles, listei na ordem crescente e apresentei a tua sequência. Agora se liga no que eu vou trazer aí na tua tela, ó, esse terceiro exemplo. A sequência dos 100 primeiros números naturais positivos em ordem crescente. Perceba que é uma sequência que tem uma quantidade finita de termos. Porém, são 100. Não há nenhuma praticidade eu escrever todos eles como eu fiz aí no segundo caso. Como é que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu sair da tela aqui e mostrar para você que eu, na verdade, vou fazer uma mistura do primeiro exemplo com o segundo. Eu quero agora apresentar a sequência dos 100 primeiros números naturais positivos e, novamente, na ordem crescente. Eu vou começar com 1, depois o 2, 3, 4, 5. As reticências estão sendo usadas com o mesmo sentido do primeiro exemplo, ou seja, eu já acredito que o padrão lógico já está claro e a pessoa entendeu que eu suprimi o 6, o 7, o 8 e o 9. Porém, para deixar claro que eu vou finalizar lá no centésimo termo, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou escrever aqui, ó, 98, 99 e 100. Dessa forma, eu tenho certeza que a pessoa que está lendo a minha sequência vai entender que se trata dos números naturais que vai de 1 até 100. Nós temos aqui 3 maneiras básicas de se listar os termos de uma sequência numérica. Quando eu tenho infinitos termos, quando eu tenho uma quantidade finita, porém uma quantidade muito reduzida, que permite eu escrever todos eles. E uma segunda opção é quando eu vou escrever uma sequência, mesmo que finita, mas como esse caso aqui, ó, que tem muitos termos, que perde-se então a praticidade de se listar todos os elementos. Fica atento para que você, na hora de resolver um problema, consiga perceber essas características. Parece uma tolice, mas negligenciar isso pode significar uma questão importante para a tua aprovação. Agora deixa eu fazer o seguinte, vou ficar um pouquinho maior na tela, porque agora eu vou trazer para vocês um outro slide, onde a gente vai trabalhar a representação genérica de uma sequência numérica. Está preparado? Então, vem aqui comigo. Vamos então entender
como funciona essa tal representação genérica de uma sequência. Uma maneira de representar uma sequência de forma genérica é escrevê-la como segue. Olha aí na tua tela, ó. A gente vai representar uma sequência e escreve os elementos entre parênteses. Até aí tudo bem. Porém, a gente vai utilizar umas representações especiais para indicar o termo pela posição que ele ocupa. Então, a gente vai utilizar aqui, ó, A1 para indicar o primeiro termo, A2 para indicar o segundo termo, A3 para o terceiro, A4 para o quarto, A5 para o quinto termo e A6 para o sexto. E assim sucessivamente. Então, observe que a gente vai utilizar aqui, ó, índices inferiores que têm o papel exclusivo de indicar a posição que um termo ocupa na sequência. Então, quando você quiser indicar que um termo é o primeiro termo da sequência, você vai utilizar a representação genérica A1. Ou seja, A1 é a forma que nós vamos ter para indicar o primeiro termo de uma sequência. E se eu quiser indicar o segundo termo da sequência, eu vou utilizar a notação A2. Ou seja, A2 é a forma que eu tenho, que você tem, para indicar que um termo é o segundo termo de uma sequência. E A3 é a forma genérica de representação para o terceiro termo. E assim sucessivamente. Ou seja, A4 a gente utiliza para indicar o quarto termo, A5 para o quinto, A6 para o sexto e assim sucessivamente. Agora se liga, viu? Quando você for indicar um termo que você desconhece a posição dele, a notação que você vai utilizar é essa daqui, ó, AN. Ou seja, AN é a forma que a gente vai ter para indicar um termo qualquer de posição N desconhecida. Inclusive, AN pode ser lido como sendo o N-ésimo termo de uma sequência. Os alunos não gostam muito dessa forma aqui. Eu, particularmente, prefiro a seguinte. A N é a forma genérica de se representar, olha só, o termo de posição N. Pronto. Com certeza, essa é a forma mais eloquente de se referir ao termo AN. Agora, preste atenção. A índice N menos 1 e A índice N mais 1 são representações genéricas muito importantes dentro do estudo das sequências numéricas. Deixa eu explicar isso para você melhor. Se você prestar atenção, esse índice daqui, ó, ele indica a posição anterior ao termo de posição N. Já esse índice daqui significa o termo de posição posterior. Toda vez que eu for me referir ao termo de posição N menos 1, eu prefiro me referir a esse termo como sendo o antecessor de AN, que é o termo de posição N. Já quando eu me referir ao termo AN mais 1, ó, ao invés de falar AN mais 1, eu prefiro me referir a esse termo assim, ó, como sendo o sucessor de AN. Essa representação genérica ela é muito especial. É a forma que a gente tem de se referir ao termo de uma sequência pela posição que ele ocupa. Isso vai ser muito importante dentro do estudo de todos os tipos de sequências numéricas, inclusive da PA e da PG.